Bruce Lee não era apenas um artista marcial. Ele era um filósofo da vida, um estudioso da natureza humana e um mestre na arte de se tornar inabalável diante das adversidades. Hoje, vamos mergulhar nos ensinamentos mais profundos de Bruce Lee sobre como desenvolver uma mentalidade verdadeiramente inquebrantável. A maioria das pessoas acredita que ser forte significa nunca cair, nunca sentir medo, nunca hesitar. Mas Bruce Lee sabia algo que poucos compreendem. A verdadeira força não vem da ausência de fraqueza, mas da capacidade de se adaptar, fluir e permanecer centrado, mesmo quando tudo ao seu redor está em caos. Capítulo 1. A natureza da água. Seja como a água, meu amigo. Esta frase de Bruce Lee se tornou icônica, mas seu significado vai muito além do que a maioria imagina. Quando Bruce falava sobre ser como a água, ele estava revelando um dos segredos mais fundamentais para se tornar inabalável. A água não quebra porque não resiste. Quando encontra uma pedra em seu caminho, ela não tenta destruí-la, ela simplesmente flui ao redor. Quando é colocada em um recipiente, ela assume sua forma sem perder sua essência. A água pode ser gentil como um riacho ou devastadora como um tsunami, mas sempre mantém sua natureza fundamental. Bruce Lee aplicava esse princípio em todas as áreas da vida. No combate, ele não se opunha à força com força bruta. Em vez disso, ele redirecionava a energia do oponente, usando-a a seu favor. Na vida pessoal, quando enfrentava críticas ou obstáculos, ele não se enrijetecia em defesa. Ele absorvia o que era útil e deixava o resto passar. Essa mentalidade da água é o primeiro pilar para se tornar inabalável. Pessoas que tentam ser rígidas como rochas, eventualmente se quebram sob pressão. Mas aqueles que aprendem a fluir como a água, podem suportar qualquer tempestade e continuar seguindo em frente. Capítulo 2. O poder do agora. Bruce Lee era um praticante dedicado da filosofia Zen, e um dos conceitos que mais influenciou sua abordagem foi a importância de viver completamente no momento presente. Ele dizia que a maioria das pessoas vive no passado ou no futuro, perdendo completamente o poder que existe apenas no agora. Quando você está preso ao passado, carrega o peso dos erros, arrependimentos e mágoas. Quando vive ansioso pelo futuro, está constantemente preocupado com possibilidades que podem nunca se materializar. Em ambos os casos, você perde sua força vital, que só pode ser acessada no presente. Bruce Lee treinou sua mente para estar completamente presente em cada momento. Durante uma luta, ele não pensava no movimento anterior ou no próximo. Sua atenção estava totalmente focada no que estava acontecendo naquele exato instante. Essa presença total lhe dava uma vantagem extraordinária, permitindo que ele reagisse instantaneamente a qualquer mudança na situação. Essa mesma presença mental é essencial para se tornar inabalável na vida cotidiana. Quando você está completamente presente, não pode ser perturbado por memórias dolorosas do passado, nem por ansiedades sobre o futuro. Toda a sua energia está disponível para lidar com o que está diante de você agora. A prática da presença não é apenas uma técnica mental, é uma forma de vida. Significa dar atenção total a cada tarefa, cada conversa, cada respiração. É nesse estado de presença completa que você encontra sua verdadeira força interior. Capítulo 3. A arte de não ser. Um dos ensinamentos mais profundos de Bruce Lee era sobre o conceito de não ser, uma ideia que ele desenvolveu a partir de seus estudos do taoísmo e do zen budismo. Para Bruce, tornar-se verdadeiramente forte significava, paradoxalmente, aprender a não ser algo fixo ou rígido. A maioria das pessoas se define por rótulos. Eu sou assim, eu não sou capaz disso, eu sempre faço aquilo. Essas definições se tornam prisões mentais que limitam nosso potencial.
Bruce Lee rejeitava essas limitações. Ele se via não como uma personalidade fixa, mas como um potencial infinito capaz de se adaptar a qualquer situação. Essa mentalidade de não ser permitia a Bruce uma liberdade extraordinária. Ele não estava preso a um estilo específico de luta. Ele absorvia técnicas de várias artes marciais e criava algo novo. Ele não se limitava a ser apenas um lutador, tornou-se também ator, filósofo, escritor e professor. Quando você não se define rigidamente, você se torna como a água, capaz de assumir qualquer forma necessária para a situação. Isso não significa não ter princípios ou valores. Significa não se limitar por conceitos rígidos sobre quem você deveria ser. A arte de não ser é especialmente poderosa quando enfrentamos desafios. Em vez de reagir a partir de padrões automáticos baseados em nossa autoimagem limitada, podemos responder de forma criativa e adaptativa, encontrando soluções que nossa personalidade fixa nunca consideraria. Capítulo 4. O caminho do guerreiro interior. Para Bruce Lee, cada pessoa carrega dentro de si um guerreiro interior. Não no sentido de agressividade ou violência, mas no sentido de coragem, disciplina e determinação inabalável. Despertar esse guerreiro interior era essencial para enfrentar os desafios da vida com força e serenidade. O guerreiro interior não luta contra inimigos externos. Sua principal batalha é contra os próprios medos, limitações e padrões autodestrutivos. Bruce Lee sabia que os maiores obstáculos que enfrentamos não vêm do mundo exterior, mas de nossa própria mente. O medo é o principal inimigo do guerreiro interior. Não apenas o medo óbvio do perigo físico, mas os medos sutis que nos paralisam diariamente. Medo do fracasso, medo da rejeição, medo de não ser bom o suficiente. Bruce Lee desenvolveu técnicas específicas para enfrentar e transcender esses medos. Uma das técnicas mais poderosas era a visualização. Bruce passava horas visualizando situações desafiadoras e imaginando-se respondendo com perfeita calma e controle. Ele não fugia mentalmente dos cenários difíceis. Ele os enfrentava repetidamente em sua mente até que se tornassem familiares e menos ameaçadores. O guerreiro interior também cultiva a disciplina como uma forma de liberdade. Muitas pessoas veem a disciplina como uma restrição, mas Bruce a entendia como a chave para a verdadeira liberdade. Quando você tem disciplina sobre seus impulsos, emoções e reações, você não é mais escravizado por eles. Você tem escolha. Capítulo 5. A força da simplicidade. Em um mundo cada vez mais complexo, Bruce Lee encontrava poder na simplicidade. Ele acreditava que a verdadeira maestria não vinha de acumular técnicas complicadas, mas de dominar perfeitamente os fundamentos simples. No Jeet Kune Do, o estilo de luta que criou, Bruce Lee eliminou tudo o que era desnecessário, mantendo apenas o que era efetivo e direto. Ele aplicava o mesmo princípio à vida: foque no essencial e elimine o supérfluo. A simplicidade traz clareza mental. Quando sua mente não está sobrecarregada com informações e preocupações desnecessárias, você pode ver as situações com maior nitidez e responder de forma mais apropriada. Esta clareza é fundamental para se manter inabalável em momentos de pressão. Bruce Lee também praticava a simplicidade em suas metas e objetivos. Em vez de se dispersar em múltiplas direções, ele focava intensamente em algumas áreas específicas e buscava a excelência nelas. Essa concentração de energia produzia resultados extraordinários. A simplicidade não significa facilidade, significa eficiência. Como Bruce costumava dizer, o caminho mais simples entre dois pontos é uma linha reta. Na vida,
Isso se traduz em ações diretas, comunicação clara e decisões baseadas em princípios fundamentais, não em complicações desnecessárias. Capítulo 6. Transformando obstáculos em oportunidades. Uma das características mais marcantes de Bruce Lee era sua capacidade de transformar qualquer obstáculo em uma oportunidade de crescimento. Quando enfrentava limitações físicas, ele as usava para desenvolver novas técnicas. Quando enfrentava preconceito racial em Hollywood, ele usava essa experiência para criar personagens mais autênticos e poderosos. Bruce entendia que a vida inevitavelmente apresenta desafios, mas nossa resposta a esses desafios determina quem nos tornamos. Ele desenvolveu uma mentalidade que via cada problema como um professor disfarçado, cada obstáculo como uma oportunidade de se tornar mais forte e mais sábio. Essa perspectiva requer uma mudança fundamental na forma como interpretamos eventos negativos. Em vez de ver um revés como evidência de que o universo está contra mim, você pode vê-lo como uma oportunidade de desenvolver resiliência. Em vez de ver críticas como ataques pessoais, você pode vê-las como informações valiosas para seu crescimento. Bruce Lee também ensinava a importância de extrair lições de cada experiência, especialmente das experiências difíceis. Ele mantinha um diário onde registrava não apenas seus sucessos, mas também seus fracassos e as lições aprendidas com eles. Essa prática transformava cada experiência em combustível para seu desenvolvimento contínuo. A capacidade de transformar obstáculos em oportunidades é talvez a habilidade mais importante para se tornar verdadeiramente inabalável. Quando você domina essa arte, nada pode realmente derrotá-lo, apenas fortalecê-lo. Capítulo 7. O equilíbrio entre força e suavidade. Bruce Lee era famoso por sua velocidade e poder devastador, mas poucos percebiam que sua maior força vinha do equilíbrio perfeito entre força e suavidade, tensão e relaxamento, ação e calma. Esse equilíbrio era fundamental para sua filosofia de vida e é essencial para quem busca se tornar inabalável. Muitas pessoas cometem o erro de tentar ser sempre fortes, sempre duros, sempre no controle. Mas Bruce sabia que a tensão constante leva ao esgotamento e à rigidez. Ele cultivava a capacidade de ser intensamente poderoso quando necessário e completamente relaxado quando apropriado. Esse princípio se aplica a todas as áreas da vida. No trabalho, você precisa saber quando ser assertivo e quando ser diplomático. Nos relacionamentos, precisa saber quando ser firme em seus limites e quando ser flexível e compreensivo. Na tomada de decisões, precisa saber quando agir rapidamente e quando esperar pacientemente. O equilíbrio também significa integrar aspectos aparentemente opostos de sua personalidade. Bruce Lee era simultaneamente confiante e humilde, focado e espontâneo, disciplinado e criativo. Ele não via essas qualidades como contraditórias, mas como complementares. Desenvolver esse equilíbrio requer autoconhecimento profundo. Você precisa entender seus padrões naturais. Se tende a ser muito rígido ou muito flexível, muito agressivo ou muito passivo. E então, conscientemente, cultivar as qualidades opostas para criar harmonia interior. Capítulo 8. A mentalidade do estudante eterno. Apesar de se tornar uma lenda em vida, Bruce Lee nunca parou de aprender. Ele mantinha a mentalidade de um estudante eterno, sempre curioso, sempre aberto a novas ideias, sempre disposto a questionar suas próprias crenças e métodos. Essa mentalidade é crucial para se tornar inabalável, porque o mundo está em constante mudança. O que funcionava ontem pode não funcionar amanhã. As pessoas que se agarram rigidamente ao que sabiam no passado, eventualmente se tornam obsoletas e vulneráveis. Bruce Lee estudava não apenas artes marciais, mas filosofia, psicologia, anatomia, física e até dança.
Ele entendia que insights valiosos podiam vir de qualquer fonte. Essa abertura mental lhe dava uma vantagem tremenda, permitindo que ele sintetizasse conhecimentos de diferentes áreas para criar abordagens inovadoras. A mentalidade do estudante eterno também cultiva a humildade. Quando você reconhece que sempre há mais para aprender, você não fica arrogante ou complacente. Você permanece alerta, adaptável e receptivo a feedback e novas informações. Essa mentalidade é especialmente importante quando enfrentamos fracassos ou contratempos. Em vez de ver essas experiências como evidência de inadequação, o estudante eterno as vê como lições valiosas e oportunidades de crescimento. Capítulo 9. Dominando suas emoções. Bruce Lee sabia que as emoções podem ser tanto nossas maiores forças quanto nossas maiores fraquezas. A diferença está na nossa capacidade de dominá-las, não no sentido de suprimi-las, mas no sentido de direcioná-las construtivamente. Ele desenvolveu técnicas específicas para lidar com emoções intensas. Quando sentia raiva, em vez de explodir ou reprimir o sentimento, ele canalizava essa energia para seu treinamento físico ou para motivação adicional em seus projetos. Quando sentia medo, ele não fingia que não existia. Ele o examinava, entendia sua origem e então tomava ação apesar do medo. O domínio emocional não significa se tornar frio ou insensível. Significa desenvolver a capacidade de sentir suas emoções plenamente sem ser controlado por elas. Você pode sentir raiva sem agir impulsivamente. Pode sentir tristeza sem se afogar nela. Pode sentir medo sem ser paralisado por ele. Bruce Lee praticava a observação consciente de suas emoções. Ele as via como informações valiosas sobre sua condição interna e sobre as situações que enfrentava, mas não as deixava ditar suas ações. Essa separação entre sentir e reagir é fundamental para a estabilidade emocional. Ele também entendia que as emoções são temporárias. Por mais intensa que seja uma emoção, ela eventualmente passa. Essa perspectiva ajudava a manter a calma durante tempestades emocionais, sabendo que elas não durariam para sempre. Capítulo 10. A arte de viver sem medo. O medo é talvez o maior obstáculo para se tornar inabalável. Não apenas os medos óbvios de dano físico, mas os medos sutis que governam nossas vidas. Medo da rejeição, do fracasso, da mudança, do julgamento alheio. Bruce Lee desenvolveu uma abordagem sistemática para enfrentar e transcender o medo. Primeiro, ele reconhecia que o medo é uma resposta natural e evolutiva que teve sua utilidade na sobrevivência humana. Mas também reconhecia que muitos de nossos medos modernos são irracionais e limitantes. O primeiro passo para superar o medo é examiná-lo racionalmente. Bruce utilizava uma técnica que chamava de enfrentamento gradual. Em vez de tentar superar um medo de uma só vez, ele se expunha gradualmente a situações que o desafiavam, construindo confiança progressivamente. Isso se aplicava tanto aos medos físicos quanto aos medos psicológicos. Ele também praticava a visualização do pior cenário possível. Paradoxalmente, quando você realmente examina e aceita o pior que pode acontecer, muitas vezes descobre que é menos terrível do que imaginava. E mesmo que fosse tão ruim quanto temido, você pode desenvolver planos para lidar com isso. A coragem não é a ausência de medo, é a ação apesar do medo. Bruce Lee não era destemido no sentido de nunca sentir medo. Ele era corajoso no sentido de não permitir que o medo controlasse suas decisões ou limitasse seu potencial. Capítulo 11. Construindo força interior através da adversidade. Bruce Lee via a adversidade não como algo a ser evitado, mas como a matéria-prima para construir força interior genuína.
Ele acreditava que as pessoas que nunca enfrentaram desafios reais permaneciam fracas, independentemente de sua aparência externa de força. Durante sua juventude em Hong Kong, Bruce enfrentou pobreza, violência urbana e instabilidade familiar. Em vez de se tornar uma vítima dessas circunstâncias, ele as usou como combustível para sua determinação. Cada dificuldade se tornava evidência de que ele poderia superar obstáculos. Quando se mudou para os Estados Unidos, enfrentou barreiras linguísticas, preconceito racial e dificuldades financeiras. Novamente, ele transformou esses desafios em oportunidades de crescimento. A discriminação que enfrentou em Hollywood o motivou a criar personagens asiáticos mais fortes e autênticos. Bruce ensinava que a verdadeira força só pode ser desenvolvida através do teste. Assim como músculos só crescem quando são desafiados por resistência, o caráter só se fortalece quando é testado por adversidade. Pessoas que evitam constantemente dificuldades permanecem fracas e vulneráveis. Essa perspectiva muda completamente como você encara problemas em sua vida. Em vez de ver dificuldades como evidência de que você é azarado ou inadequado, você pode vê-las como oportunidades de treino para sua força interior. Cada desafio superado torna você mais confiante em sua capacidade de lidar com desafios futuros. Capítulo 12. A importância da filosofia pessoal. Bruce Lee não era apenas um praticante de filosofias antigas. Ele desenvolveu sua própria filosofia pessoal, uma síntese única de pensamentos orientais e ocidentais, adaptada às realidades de sua vida. Ter uma filosofia pessoal clara era fundamental para sua capacidade de permanecer inabalável. Sua filosofia pessoal servia como uma bússola interna, guiando suas decisões e ações, mesmo em situações incertas ou estressantes. Quando você tem princípios claros sobre o que é importante na vida, é muito mais fácil manter a calma e tomar decisões sábias sob pressão. Bruce passou anos refinando sua filosofia pessoal através de estudo, experiência e reflexão. Ele lia extensivamente, experimentava diferentes abordagens na vida e constantemente questionava e ajustava suas crenças baseado em resultados práticos. Sua filosofia enfatizava a importância da autenticidade, ser verdadeiro consigo mesmo, independentemente das pressões externas. Ele rejeitava a ideia de viver para impressionar outros ou conformar-se a expectativas sociais que contradiziam seus valores fundamentais. Desenvolver sua própria filosofia pessoal não significa reinventar a roda ou rejeitar toda a sabedoria tradicional. Significa estudar diferentes perspectivas, experimentar suas aplicações práticas e sintetizar aquilo que funciona para você em um sistema coerente de princípios e valores. Capítulo 13. Preparação e oportunidade. Bruce Lee tinha uma frase favorita: "A sorte é quando a preparação encontra a oportunidade." Ele acreditava firmemente que as pessoas fazem sua própria sorte através de preparação constante e vigilância para oportunidades. A preparação para Bruce não significava apenas treinamento físico, embora ele fosse fanático por condicionamento físico. Significava preparação mental, emocional e espiritual para enfrentar qualquer desafio que a vida pudesse apresentar. Ele estudava constantemente, praticava técnicas de concentração e desenvolvia sua filosofia pessoal. Essa preparação constante criava uma confiança profunda. Quando você sabe que se preparou da melhor forma possível, pode enfrentar situações incertas com muito mais calma. Mesmo que os resultados específicos sejam imprevisíveis, você confia em sua capacidade de se adaptar e responder apropriadamente. Bruce também ensinava a importância de estar sempre alerta para oportunidades.
Muitas pessoas perdem chances valiosas porque estão distraídas, focadas apenas em seus problemas ou presas a planos rígidos que não permitem flexibilidade. A combinação de preparação constante com vigilância para oportunidades cria uma mentalidade proativa em vez de reativa. Em vez de apenas responder a eventos após eles acontecerem, você está constantemente se posicionando para aproveitar possibilidades positivas. Os ensinamentos de Bruce Lee sobre como se tornar inabalável não são apenas conceitos teóricos. São princípios práticos testados através de uma vida dedicada ao crescimento pessoal e à excelência. Ele não pregava ideias que não havia experimentado pessoalmente. Tornar-se inabalável não é um destino final, mas uma jornada contínua de desenvolvimento pessoal. É um processo de constantemente refinar sua mentalidade, fortalecer seu caráter e expandir sua capacidade de lidar com os desafios da vida com graça e sabedoria. Os princípios que exploramos, ser como a água, viver no presente, cultivar o guerreiro interior, manter simplicidade, transformar obstáculos em oportunidades, equilibrar força e suavidade, manter mentalidade de estudante, dominar emoções, viver sem medo, construir força através da adversidade, desenvolver filosofia pessoal e combinar preparação com oportunidade, formam um sistema integrado para viver com poder pessoal autêntico. Mas lembrar destes princípios não é suficiente. Como Bruce Lee sempre enfatizava, o conhecimento sem aplicação é inútil. A verdadeira transformação acontece através da prática constante, da aplicação diária destes princípios nas pequenas e grandes situações da vida. Bruce Lee se tornou uma lenda não apenas por sua habilidade física extraordinária, mas por sua capacidade de viver de acordo com seus princípios. Ele demonstrou que é possível permanecer centrado e forte independentemente das circunstâncias externas, mantendo integridade pessoal enquanto se adapta e cresce continuamente. A jornada para se tornar inabalável começa com uma decisão, a decisão de assumir responsabilidade total por sua resposta à vida. Não importa o que aconteça ao seu redor, você sempre tem o poder de escolher como vai reagir. E nessa escolha reside sua verdadeira força. Como Bruce Lee disse, não ore por uma vida fácil, ore por força para lidar com uma vida difícil. A força que ele se referia não vem de músculos ou poder externo, vem do desenvolvimento sistemático de sua mentalidade, caráter e espírito. Os princípios estão diante de você. A jornada aguarda. O único que pode determinar se você se tornará verdadeiramente inabalável é você mesmo. E essa jornada, como Bruce Lee sabia, não tem fim. Apenas continuamos nos tornando versões cada vez mais fortes e sábias de nós mesmos. A água continua fluindo. O estudante continua aprendendo. O guerreiro continua crescendo. E você continua se tornando inabalável.